escrito em português, não é? Então a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Olha o tamanho do bichão aqui. Eu trouxe aqui uma versão em hebraico. O hebraico é o Velho Testamento, né? São os 39 primeiros livros antes de Cristo. Nessa Bíblia aqui, ela está uma linha interlinear. É uma linha em hebraico, na língua original, e uma linha com as palavras traduzidas embaixo. Olha que interessante. E algumas referências. Eu vou passar aqui para vocês verem, tá? É muito interessante. Essa é em inglês ou vai ser em português? Essa daqui está em... Acho que está em português, essa daí. Essa daqui também. Essa daqui é o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Já é uma letrinha mais bonitinha. Já parece mais com a nossa, né? Quando a gente fala que a gente é alfabetizado, o alfabeto vem do grego, né? As primeiras letras é alfa, beta, gama. Então é bem parecido com o nosso. Então aqui também, ó, uma linha em grego, uma linha com a tradução. Aqui uma tradução inteira na revista Almeida, que é essa pretinha. E aqui uma outra tradução, que é na linguagem de hoje. Então, essa daí passa desse lado de assim, e essa daqui passa desse lado, só para vocês verem de curiosidade, tá bom? Aí pode ir passando para ver. Tem várias traduções da Bíblia. A gente tem que ver uma que a gente gosta do estilo, né? Hoje em dia estão fazendo mais traduções que usam a palavra você. Porque as traduções mais antigas, como essa pretinha, da Almeida, fala vós, sereis, né? Tem uma linguagem mais culta demais. Então, hoje em dia, estão fazendo traduções mais... uma linguagem mais gostosa. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, ó, como está nessa tradução. Jesus falando assim, ó, se não fora assim, eu vou-lo teria dito. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, eu vou-lo teria dito. Nas traduções mais atuais ele fala assim, ó, eu vos teria dito, ou eu teria dito a vocês, em vez de vós. Mas o importante é que toda a Bíblia tem que ser traduzida do texto original que a gente tem aí. Nós estamos estudando, na nossa série aqui de encontros, nós estamos estudando as colunas da verdade. E nós já vimos algumas. Vocês lembram quais foram as primeiras que a gente viu? Vamos recapitular? Qual é a primeira de todas? A palavra de Deus. É onde toda a verdade é baseada, né? Eu trouxe a minha aqui, eu estou rodando essa daí em hebraico e em grego para vocês verem. A primeira coluna da verdade tem que ser a Bíblia. Tem um versículo na Bíblia que é tão importante que ele fala assim, ó, está em Gálatas, Gálatas 1, 8 e 9. Ele fala assim, ó, Paulo fala, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, ele fala, se vos pregar alguma coisa que vai além do que está escrito, que seja anátema. Anátema quer dizer, ele é maldito, não é de Deus. Pode aparecer um anjo lindo, brilhando, curando, mas ele vai diferente. Um ponto da Bíblia não é de Deus. Tá bom? Se vocês quiserem ver, vamos abrir só para a gente confirmar isso. A Bíblia tem que ser a nossa segurança. Se não for bíblico, não é verdade. Pode até ser meia verdade. Mas você sabe que às vezes meias verdades são mentiras muitas vezes, né? Gálatas, ele está lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, aí vem Gálatas. Então isso é só para a gente recapitular o que a gente já tratou sobre a primeira coluna da verdade, que é a Bíblia. Gálatas 1, 8 e 9. Todo mundo achou? Ele diz assim, ó, ainda que nós, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, nós os apóstolos, né? Ainda que nós, Paulo, Pedro, João, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além do que temos pregado, que seja anátema. Quer dizer, ele é um maldito, não é de Deus. Pode mandar ele embora, pode ser um anjo, que não é de Deus. Essa é a régua para a gente saber se é de Deus ou não. A base é a Bíblia, tá? E isso é tão importante que ele repete no verso 9. Olha só, ele repete. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebestes, que seja anátema. Pensa bem, gente, para ele falar duas vezes a mesma coisa,
Ele repete no verso 9 que ele já falou no 8. É porque ele quer deixar muito enfatizado. Não confie num evangelho que vai além do que está aqui. Tá? Jesus mesmo falou assim, ó, examinem as escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tá? Então essa foi a primeira coluna da verdade, a Bíblia. Segunda coluna da verdade que a gente viu foi o Espírito Santo. Nós entramos agora no assunto Trindade. Então o primeiro que a gente viu foi o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos transforma em cristãos. Eu mostrei alguns versículos bem pesados aqui. Vocês lembram de uns versículos que eu mostrei aqui na tela? Se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é cristão. É só um religioso. É alguém que vai para a igreja, que segue algumas regras, mas não é cristão. Olha a importância do Espírito Santo. É ele que nos transforma, que nos santifica. É ele que nos comunica, né, nossa mente, nosso coração com o céu. É uma coluna da verdade. Se alguma religião diz que o Espírito Santo não existe, ou que o Espírito Santo não é uma pessoa, não tem uma personalidade, não é de Deus. Cuidado. Ou pode ser de Deus, mas está bem equivocado. A mensagem é perigosa. A próxima coluna da verdade que a gente viu foi Jesus. Nós falamos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Só através de Jesus a gente pode ser salvo. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. A gente tratou de um assunto também que pouca gente fala por aí. Que Jesus morreu para nos salvar do quê? Do pecado. Mas muita gente não sabe disso. Pensa que Jesus morreu para me salvar do inferno. Aí a pessoa continua vivendo em pecado, mas ela fala, eu sou cristão, cara. Eu vou para o céu. Eles pensam que Jesus morreu para me livrar do juízo final. Ponto. Não. A palavra salvação no grego, no Novo Testamento, é a mesma palavra para cura. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu para nos salvar, é a mesma palavra que ele morreu para nos curar. Olha só que fantástico. Isso muda tudo, não é? Nos curar do quê? Do pecado. Isso vai nos dando esse processo de santificação. A gente vai sendo curado do pecado. E hoje a gente entra na terceira, não na terceira pessoa, né? Que a gente está vendo numa ordem inversa. Seria hoje a primeira pessoa na ordem que a gente fala da Trindade, que é Deus, o Pai. Deus, o Pai. Muita gente tem uma ideia muito ruim de Deus, sabiam? Por causa do que a religião tem passado desde a Idade Média. Gente, a Idade Média destruiu a imagem de Deus. A igreja, na Idade Média, dominava o mundo, dominava... Era um império a igreja, né? Ela dominava, ela mandava. E eles criaram uma imagem de Deus tão negativa que isso passou. Até quando Martinho Lutero rachou a igreja no meio e saíram os protestantes, muitos continuaram com alguma ideia assim, que chega até hoje. Um Deus mau, um Deus que se vinga, um Deus que mata, um Deus ciumento. E muita gente crê em Deus, mas eles dizem assim, ó, eu creio em Deus, mas não o Deus da Bíblia. Olha que estranho. Se eu creio em Deus... Quantos deuses existem? É que o que eles querem dizer é o seguinte, eu creio num Criador, num Ser Supremo, eu creio, mas a imagem, é isso que eles querem dizer, que eu recebi da religião de Deus é tão negativa, eles pensam, eles imaginam, que eu não concordo com esse Deus, essa visão do cristianismo. Mas a Bíblia revela quem Deus é. E a Bíblia fala que Deus é... Essa passagem é famosa. É verdade, é que eu estou pensando em uma só característica, mas tem várias, né? Eu estou pensando na passagem Deus é amor. Mas alguém falou Deus é santo. E tem muitas características. Mas eu só pensei numa passagem de 1 João 4,8, que diz assim, ó, Deus é amor. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A Bíblia revela que Deus é amor. Muita gente pensa que Deus é mau, que Deus queria matar o homem. Se não fosse Jesus, Deus matava todo mundo, né? Muita gente tem essa imagem de Deus.
que ele está lá assim, pecou, não quero saber. E Jesus fala assim, não, pai, veja, olha minha mão ferida por ele. E Jesus intercede. Olha. Muita gente tem essa imagem de Deus. Deus ali bravo no trono e Jesus intercedendo. Não, pai, veja. E, gente, essa é uma imagem muito errada. Abra sua Bíblia, por favor, em João. Acho que é João, eu salvei aqui a passagem no meu celular. Deixa eu ver qual que é. Só um momentinho. Esse aí é João 3,16. Eu quero achar uma passagem que fala assim, que Jesus fala, eu não pensem que eu rogarei ao Pai, porque o Pai vos ama, ele fala. Mas eu salvei um versículo errado, mas é facinho de eu achar aqui, ó. Rogarei. Achei, ó. João 16:26. Então, muita gente tem uma ideia de Deus, que Deus é mau, de que Deus não quer perdoar, mas Jesus fica intercedendo, poupando o Pai bravo de castigar os... Não é essa a imagem que a Bíblia dá. Essa é a imagem popular do povão que estão dando aí de Deus. João 16:26. Veja o que Jesus está falando. Alguém pode ler versículo 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por quê? Verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes criado que eu vim... Tendes crido que eu vim da parte de Deus. Olha que bonito Jesus falando. Eu vos digo que eu não rogarei ao Pai. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama. Imagina Jesus falando, por favor, Pai, perdoa. Não. Por favor, Pai, eu morri por ele. Muita gente pensa assim. Mas a imagem de Deus que a Bíblia dá é outra. Como eu falei em 1 João 4,8, Deus é amor. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Jesus fala assim, não pensem que eu rogarei ao Pai, que eu vou implorar. O próprio Pai vos ama. Então veja, nós precisamos da Bíblia, como eu falei, a nossa primeira coluna, para nos dar a verdade. Nos dar exatamente quem é o Pai. Assim como quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem somos nós, por que a gente está aqui. A gente precisa da Bíblia. Ela dá a imagem correta. Mas muita gente não conhece nada da Bíblia. Mas ele também não é fogo consumidor? Também para o pecado. A Bíblia fala em Hebreus 12:29, o nosso Deus é um fogo consumidor. E lá em Deuteronômio, acho que 4, ele aparece no alto do Monte Sinai, dando a lei lá, e o povo não conseguia nem olhar para o monte. Mas Moisés estava lá, no meio do fogo lá de Deus, da glória. Aí o povo chega e fala assim, Moisés, pede para Deus não falar com a gente não, porque senão a gente vai morrer. E o Moisés estava lá. Quer dizer, o problema estava em Deus ou no povo? Entendeu? Deus é um fogo consumidor para o pecado. Quando Jesus voltar, ele vai voltar em glória. E os pecadores vão morrer. Todos nós somos pecadores, mas alguns querem continuar sendo, né? Alguns não estão tomando remédio. Alguns estão tomando remédio, que é Jesus Cristo. Recebendo o Espírito Santo, lendo sua palavra. Eu costumo comparar a Bíblia com a bula do remédio. Olha só, o remédio não vem com a bula? Se você não lê a bula, é perigoso você tomar o remédio errado. E aí não vai te ajudar. Olha só que interessante. Jesus é o remédio. A Bíblia é a bula do remédio. Tem remédio que se você não ler a bula, você vai fazer muito errado. Tem remédio que na bula fala assim, não parta esse remédio no meio. Não tem? Porque tem remédio que ele vem coberto com uma capinha, uma proteção, porque se você partir, ele vai fazer mal para o seu estômago. Então tem remédio que ele vem com eu esqueci uma cobertura que eles passam. Tem uns que é cápsula e tem uns comprimidos que vem tipo pintado, assim, tipo pintado com algum produto. Que aí eles calculam que ele vai passar pelo estômago e depois ele vem os ácidos lá para dissolver no intestino. Se você partir, você fala, vou economizar. Vou partir, tomou o remédio, mas vai te fazer mal. Tem uns que falam assim, não tome esse remédio antes de dirigir.
ou de fazer alguma atividade perigosa. E a pessoa não sabe, ela toma. Ou não tome esse remédio com o estômago vazio. Ou, né? Cuidado, se você está assim, não tome o remédio e tal. Então, a bula... Vai em jejum, porque depois que o estômago cheio não vai fazer então tem, não tome com leite. A bula não é o remédio. A bula não é o remédio. Mas eu preciso ler a bula para saber como é o remédio. A Bíblia é a bula. E Jesus é o remédio. Jesus é um fogo consumidor. Ele quer nos curar do pecado para quando ele vier, a gente não morrer com esse fogo consumidor. A gente poder estar sendo curado pelo remédio que é Jesus. Não é maravilhoso isso? Eu não sei quantos de vocês viram, acho que foi a semana retrasada, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, um avião na Mongólia que ficou de quarentena porque tinha pessoas doentes lá. Vocês viram isso? Um casal pobre caçou ali um animal antes de pegar o avião e comeram um animal, uma topeira, que é parente do esquilo, é parente do rato. Você vê, na Bíblia tem recomendações de animais a não comer, vocês sabem disso. Em Levítico capítulo 11, Deus fala, ó, não comam esses aqui, ó. E lá na lista tá rato, coelho, topeira, porco, morcego, cavalo. Não, cavalo não tá, mas nas características a gente vê que o cavalo também não pode comer, nem o cachorro, nem o gato. Era uma marmota, né, topeira. Mas é por aí, né? Eu vi a foto do bichinho comendo com os dentões assim, não é topeira, é marmota, obrigado. Eles comeram uma marmota e pegaram a tal da peste bubônica. A peste bubônica matou 1/3 das pessoas na Europa na Idade Média. Dizem que na Europa, na época, eram 150 milhões de pessoas. Morreram 50 milhões por causa da tal da peste bubônica. Quase dizimou a Europa na Idade Média. E esse casal pegou isso, porque comeu uma marmota e diz que meio crua ainda. Eles são umas marmotas, né? Eles estavam com fome, eles caçaram, comeram, não tem instrução, né? E dizem que o vírus que causa isso fica no estômago do bicho. Ou seja, comeram o estômago do bicho até. Pensou? E aí diz que no avião eles viram esse casal passando mal, suando e tal. E descobriram que era tal da peste bubônica. Falaram, no avião? Aí do avião vai para o aeroporto, do aeroporto o povo vai, cada um pega avião para um país. Qual que é o risco? Epidemia mundial. Então, esse era um avião de uma viagem curta, de 1 hora. Tinha muita gente que estava lá só de passagem para isso para o outro. E aí o avião aterrissou na Mongólia faz 2 semanas. E as autoridades falaram, ninguém sai, vocês estão de quarentena. Isso é verdade agora? Faz 2 semanas. Faz 2 semanas. Ainda, né? Ainda tá. Se você procurar avião, quarentena, Mongólia, vai aparecer vários sites. Eu não lembro se eles ficaram 5 ou 6 dias dentro do avião. E aí você vai ver foto com pessoas com aquelas roupas de astronauta, sabe? Para evitar doenças, sabe? Quando as pessoas põem aquela roupa totalmente protegida, com máscara, com tudo, para evitar contaminação. Aí você vê pessoas dentro do avião, lá, e o povo do banco assim com medo, assim, ai, será que eu tô doente? Meu Deus do céu, né? Eu queria uma roupa dessa. Passa só de estar do lado, a pessoa passa? Eu não sei, mas o medo era esse. É meio desconhecido isso. E o que aconteceu? O casal morreu. Nossa. O casal morreu, o marido e a mulher. E um monte de passageiro lá, e agora? Será que eu tô com a febre? Será que eu não tô? Será que eu tô? Será que eu não tô? E aí eles ajudaram o povo, deram medicação e tudo, mas ficaram lá. 5 ou 6 dias. E aí constataram que ninguém mais tinha pegado a doença. E liberaram o povo. Tinha um monte de gente reclamando dentro do avião. Poxa, mas eu tenho compromisso amanhã. Eu só passei por aqui. Ah, meu amigo, vai ter que ficar aí. Poxa, o que é mais importante, né? Não, chama quarentena, mas não fica 40 dias. Antigamente ficava, né? Então o nome manteve quarentena. Mas ficou 5 ou 6 dias por aí. Mas é muito ficar 5, 6 dias dentro de um avião. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Né? Banheiro. O que eu quero dizer com essa ilustração? Isso aconteceu há pouco tempo, mas eu quero usar como uma ilustração. Você já pensou se alguém no avião dissesse assim, ó, eu não quero tomar esse remédio? Já pensou? Eu quero sair daqui. Não pode, rapaz, você tem o risco de estar doente. Tem que tomar... Quando veio o pessoal... como é que fala? Do sanitário? Como é que fala? Vigilância sanitária. E constataram que estava tudo bem, abriram as portas, falaram, pode ir, pode decolar. Já pensou se alguém não estivesse tomando remédio durante 5 dias? Ele ia sair contaminado. Né?
Então, só para continuar essa comparação, Jesus é o remédio. E a gente tem que estar tomando essa comparação, remédio de Jesus. Né? A gente já está sarando do pecado enquanto isso. Jesus vai nos santificando. A gente vai percebendo as coisas, entendeu? Quando o pessoal do bailão canta lá, né? Quando o pessoal do bailão canta que vai de noite pegar não sei quem, vou pegar umas minas, para eles é normal, a gente fala assim, nossa, mas que baixaria, né? Que gente sem moral. A gente vai percebendo, Deus vai nos santificando. A gente está sendo curado do pecado. Então veja, Jesus é o remédio. A bula é a Bíblia. Mas é Deus quem está operando tudo isso. Deus não é mau. Deus quer nos salvar do pecado. E Ele passou um ministério para a gente. Abre aí a sua Bíblia, por favor, para ver como que Deus considera agora os cristãos. Deixa eu só ver onde é que está a passagem aqui. Agora que a gente se tornou cristão também, a gente tem um ministério. 2 Coríntios, capítulo 5. Deus quer nos salvar. Foi Deus quem enviou Jesus. Claro, Jesus também quis. Mas o povo imagina que Deus é mau, que Deus quer castigar. Porque no Velho Testamento tinha que ser assim, sabiam? No Velho Testamento tinha que ser assim. O povo rebelde ia lutar contra o povo de Deus, eles tinham que morrer na hora. Era assim que eles entendiam que Deus é mais poderoso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 20. Olha que interessante. Eu vou ver do 17 em diante. Assim, se alguém está em Cristo, se torna o quê? Uma nova criatura, está sendo curado do pecado. Lembre-se, salvo e curado é a mesma palavra em grego. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E olha só, eis que tudo isso provém... Quem está operando tudo isso? É Deus. E a Bíblia fala que Deus opera o querer e o efetuar numa outra passagem. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou com quem? Olha, presta atenção nisso. O pecado nos afastou de Deus e Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, seu Filho, que fez a ponte. Isso é tremendo. Tudo isso provém de Deus, estou vendo no verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós agora temos que mostrar para os outros que Deus quer se reconciliar com a gente. Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em nós quem? Os cristãos. Nós nos tornamos novas criaturas, reconciliados com Deus, e agora a gente quer levar, Deus deu esse ministério, para a gente levar para os outros também. Ó. Sabia que Deus quer te perdoar? Sabia que tem cura? Sabia que Jesus te ama? A gente tem que reconciliar o mundo com Deus. Tá bom? E aí no verso 20 ele diz que a gente é embaixador. Olha só. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse através de nós. Nós somos os megafones de Deus, como se Deus rogasse através de nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a gente aceitou essa reconciliação e agora Deus fala, filho, agora você é um embaixador, você é uma embaixadora para proclamar isso para o mundo, para os que não sabem. Tá? Acontece que o mundo, enquanto tem uma ideia errada de Deus, não percebe isso. Mesmo os cristãos, por não lerem a Bíblia, eles têm uma ideia de Deus, de que ele é um Papai Noelzão gigante. Eles esperam de Deus apenas presentes, mas não esperam que Deus nos dê uma missão para a gente ser reconciliador, que a gente seja santificado, porque não sabem que Jesus morreu para me curar do pecado. Então veja, as pessoas veem Deus, ó Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá saúde, me dá paz. Não é errado, a gente tem que pedir. Mas as pessoas só veem Deus como um paizão que dá presente. Só vê Deus como amor. Só saber pedir não adianta, né? Só sabe pedir. Então é uma visão errada. Então veja, ou a pessoa tem uma visão de um extremo, que Deus é mau, ele está lá bravo e Jesus está lá suplicando, por favor, Pai, é uma visão.
E o outro extremo é que Deus é um paizão que dá tudo, mas não espera nada do filho. Não perde recompensa. Né? Não espera nada. Muita gente só lembra de Deus quando... Só na hora do perigo, quando né? aperta. É. Quando a maré sobe, assim, a situação aperta e fala assim, aí lembra de... Aí lembra. E as pessoas não sabem que Deus espera de nós algo muito mais do que a gente ficar recebendo coisa. E essa é uma visão perigosa. Porque se a pessoa não está numa fase boa da vida, não está ganhando, só está perdendo financeiramente, sei lá, saúde, ela vai pensar que a culpa Deus. é de Deus. Fala, pô, por que Deus não está me abençoando? Ele não dá para todo mundo as coisas, por que ele não está dando para mim? Olha que visão errada. E muitas pessoas pensam assim. Eu já vi vários que chegaram para mim e falaram assim, ó, se Deus existe, por que tem tanto sofrimento no mundo? Se Deus existe, por que tem a pobreza? Por que tem a miséria? Mas é porque eles não conhecem aqui, ó. A Bíblia fala por que tem tanta dificuldade no mundo. Tantas aflições, é o pecado que está no mundo. Ah, mas Deus devia proteger a gente que é cristão e blindar. Deus é muito mais sábio do que a gente. Pensa bem, se todo mundo se tornasse cristão, de repente, plim! Não tem mais acidente, não tem mais doença, não tem mais pobreza. O que ia acontecer com o mundo? Nossa, seria uma bênção, né? Seria uma bênção. Vai ser, mas por que não é ainda nesse sentido? Por que o cristão não tem vantagem sobre os outros, física, financeira? Porque a luta vem para todos. A luta vem para todos. Boa. Por que mais? Não acabou ainda? Não acabou ainda a luta, né? A guerra, o pecado está aí no mundo. Para você não se achegar a ele só para receber. Exatamente. Todo mundo ia se chegar a Deus. Até o Bin Laden, o Saddam Hussein, todos esses caras aí, o Hitler, e eles se achegavam. Você acha que o Hitler não era cristão? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que era, não era não? Vai com toda aquela maldade? Eu acho que era. Mas eles achavam que estavam fazendo uma limpeza ética. Eu não estudei isso antes, mas é bom fazer uma pesquisa. Eu creio que ele era cristão. Mas ele estava tomando remédio sem ler a bula, ué. É essa a questão. Ele achou que ele estava fazendo certo. Ver Deus com uma imagem ruim. Desculpa, com Certo. uma imagem Às vezes errada. ele leu o Antigo Testamento e pensou assim, bom, se Deus abençoava matar todas aquelas nações, né, Deus vai abençoar. Nossa, mas era muita maldade, né? No seu ponto de vista do Deus. Você vê? É esse o problema. O nosso ponto de vista não é a verdade. O nosso ponto de vista é o nosso ponto de vista. Então, Ó, a filosofia tentou definir o que é a verdade. A melhor definição é a seguinte, ó. A verdade é a expressão da realidade independente da percepção do observador. Olha que definição de verdade. Vou repetir. Olha que interessante. O que é a verdade? A verdade é a expressão da realidade independente da percepção do observador. Fantástico, né? Eu posso olhar para o céu estrelado e contar ali 1000 estrelas. Aí eu vou falar, tem 1000. Mas essa é a minha impressão do que eu consigo ver. A realidade não é essa. Já foram em Casa Maluca? Aqui em Maringá não tem muita coisa legal pra gente ir, né? Mas em São Paulo tem uns parques de diversão diferentes. Nos Estados Unidos... Aqui também tem? Não, lá. Ah, tá lá. Aqui eu ainda não descobri muito. A única coisa que dizem que é legal, mas não achei legal ainda, é o tal do parque. Mas você só fica andando em volta dele ali, ó. Não tem nada legal ainda em Maringá. Se tiver, me digam, tá? Eu quero conhecer. Né? Ó, a Casa Maluca é o seguinte, eu fui nos Estados Unidos e também vi. É um lugar que você entra e a casa, ela é de propósito bem inclinada. Só que eles constroem ela de um jeito que parece que ela tá certa. Você só estranha na hora que você está entrando nela. Eles colocam todos os móveis, tudo certinho, o chão, e não tem janela para você olhar para fora. Se você olhar para fora, você vai ver que está tudo torto, né? Então tá tudo retinho, mas ao entrar lá, você já passa por uma rampona. Aí você é estranho, você fala, nossa, você sente que está andando estranho. E a impressão que você tem é que você tá torto. Você está andando na casa e você fala, nossa, que estranho. Mas você está tentando ficar reto e a casa está torta. E aí você se acostuma depois com o ambiente e você acha que é aquilo mesmo. É a sua percepção, mas não é a realidade. Aí alguém abre, os apresentadores lá, ele vai abrir uma torneira, ele põe o copo embaixo, mas a água, em vez de fazer assim, a água faz assim, ó, né? Você fala, mas que louco, olha só.
Aí você começa a acreditar naquilo. Mas é porque a casa está torta. Aí na hora que ele abre a torneira, a água desce. E você está acostumado já de ficar assim. Então veja, a realidade nem sempre é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vendo. Se a gente for avaliar Deus pela minha percepção, não é a realidade. Se eu avaliar Deus na percepção humana, na impressão humana que eu tenho, em vez de ser pelas Escrituras, eu vou achar mesmo que Deus é egoísta. Por que Deus quer ser adorado? Eu não quero ser adorado. Olha, que perigo. Eu começo a tornar Deus, criar uma figura, a gente chama de antropológica para Deus. O que é antropológico? Antropos quer dizer humano. Eu começo a tornar Deus humano. Por que Deus quer ser adorado? Eu não sou adorado. Olha que perigo. Um sobrinho meu... Que arrogância de Deus, né? Um sobrinho meu falou isso. Um sobrinho meu que está entrando nas ondas do ateísmo agora. E eu batizei ele há uns 10 anos atrás. Faculdade, essas coisas, falta de profundidade bíblica. Aí ele falou assim, tio, ele tem 19 anos. Tio, olha, Deus é muito arrogante. Eu falei, por quê, Mateus? Porque ele quer ser adorado. Por que ele não deixa adorar outros deuses, né? Daí ele fala, não terás outros deuses. Por quê? Por que ele é assim? Eu falei, Mateus, porque ele não quer que a gente seja bobo. Existe outro Deus? Deus fala, não adore outro Deus, é porque não existe outro Deus. Mas por que ele quer que adore ele? Eu falei, porque ele é Deus, mas ele não depende disso. Deus não depende da sua adoração para viver. Tem gente que pensa que Deus depende, me adore, senão eu morro, né? Não. O que é adorar a Deus? A gente só pode fazer isso para ele. Hã? Você não é a última bolachinha do pacote? Não é a última, né? A última Coca-Cola do deserto, né? Deus é Deus, não existe outro. Então só com ele a gente pode ter essa atitude de adorar. Eu falei pro meu sobrinho assim, Mateus, eles moram em Terra Roxa, eles gostam de caminhonete lá, plantação de milho, tudo, eles gostam de carro grande, caminhonete alto. Eu falei assim, Mateus, se o seu pai te desse uma caminhonete nova, tração nas 4 rodas, tudo grandona, você ia agradecer o seu pai? Ô louco, tio, eu ia agradecer ele direto, sem parar, 1 milhão de vezes. Percebe? Eu falei assim, mas e aí, o seu pai ia estar dependendo desse seu agradecimento? Não está dependendo. Mas ia ser uma relação normal, não ia? Ele é pai, ele te deu, você está grato, você agradece. Adorar a Deus é isso. É você falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me criou. Obrigado pela vida, o Senhor é maravilhoso. Isso é adorar a Deus. Se temos algo pela graça dele, né? É por causa dele. E reconhecer isso é adorar. Ele nos dá, ele nos tira, é só ele, né? Exatamente. Agora, se a gente coloca uma visão antropológica em Deus, colocar ele como humano, realmente fala, mas por que quer ser adorado? Olha que loucura isso. É uma percepção torta de Deus. É a percepção do observador, mas não é a realidade. Ô pastor, Só um pouquinho, ela me chamou. É tão grande, né? Deus é tão grande, É não consegue. muito Então, grande. nós só conseguimos assim, vislumbrar algo, nós temos uma experiência com Deus. Sim. Senão nós não conseguimos. Muito bem lembrado. Se eu não tiver relacionamento com ele pela oração, pela palavra, ele vai ser sempre um ser distante e estranho, místico. A gente tem que ter relacionamento. Quem que ia falar? ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos Chegados. Muito bom isso, né? Deus não tem filhos prediletos, filhos achegados, que se chegam a ele. Deus só vai mudar de nome, né? Cada país. Mas Sim. Deus é único. Deus, God, Allah. Eu não digo nada. No judaísmo, tem no Japão. Só muda o nome Mas na Deus é língua. único. Não existe 2 deuses. Né? Então aí o Mateus, esse meu sobrinho, começou a entender, né? Falei, Mateus, se eu não adorar a Deus, ele continua sendo Deus. Mas eu perco. Porque eu não estou tendo relacionamento, reconhecendo que veio dele a caminhonete, no caso, comparando com o pai, né? Reconhecendo que a vida vem dele. Eu sou grato a Deus por isso. Grato por Jesus Cristo, que ele enviou Jesus. Grato pelo Espírito Santo, grato pelas Escrituras. A gente reconhece, obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Agora, se eu ficar esperando de Deus só pedir coisa, aí eu penso que Deus é só um Papai Noel que me dá coisa, aí quando eu não tenho, e ele sabe por quê, às vezes a gente não tem, porque a gente não pode depender de Deus só quando tem coisas. Aí todo mundo ia querer ser cristão. Aí se a minha percepção é só essa, aí eu começo a me afastar dele e me frustrar.
Deus não quer que eu seja um filho mimado ou uma filha mimada que só ganha brinquedo. Aí o outro começa a ganhar e você deixa. Aí o outro ganha mais e fala assim, ô senhor, peraí, ó. Aí começa egoísmo, cobiça, porque é uma visão errada. É uma visão errada de Deus, como um Papai Noel. Nós temos que ver o que é que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós como filhos? E a Bíblia fala. Nós vamos ver. Você tem um cliente que está começando agora, não? Já teve, né? Eu tenho um rapaz que trabalhou comigo em São Paulo, 40 anos trabalhando junto. Eu muçulmano, ele ateu. Nunca perguntei para ele porque ele era ateu. Ele também nunca foi contra as minhas tradições. Aí passou um tempo, ele foi comigo na mesquita, tá? A gente conversando, ele muito respeitado, todo mundo gostava dele e tal. Aí ele começou a falar para mim que ele acredita no que vê. Aí eu falei assim, você perde tanto que você não acredita que você está perdendo? Você acha? Você acha o quê? Aí uma vez ele falou assim, caramba, Deus me ajuda. Eu falei, você lembrou de Deus agora? Depois de 40 anos trabalhando, uma vez ele falou assim, Deus me ajuda. Agora você lembrou Finalmente de na hora Deus. do perigo, né? Diz que ateu só é ateu enquanto o avião não perde o controle. O avião perdeu o controle. Ai, meu Deus. Enquanto eu tenho o pé, né? Enquanto está seguro, o ateu é ateu. Outra passagem que eu quero ver com vocês, qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala. Veja uma passagem difícil de achar, Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias é um dos livros difíceis de achar, porque ele está lá perto do fim do Velho Testamento, ele é pequenininho. Jonas Miqueias. Achou? Aí no celular é mais fácil. No celular é mais fácil. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Quem achar primeiro aí pode ler, tá? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você o homem, Ó homem. o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente como seu Deus. Olha, aqui está dizendo, ele mostrou para ti o que é bom, ó homem. Homem, no caso aqui, é humano, não é homem macho, é o gênero. Ele mostrou para você o que é bom. E o que é que ele espera de ti? Está escrito aqui, ó, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, o que mais? Ames a benignidade, o que é bom, o bem, e andes humildemente com teu Deus. É um resumo do que Deus espera de mim, olha que fantástico. Ele está falando assim, ó, ele te mostrou o que é bom, aqui, ó. E o que é que ele espera de ti? Pratiques a justiça, ames o que é bom, a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Agora vamos falar da primeira coluna que a gente viu, as colunas da verdade. Dá para eu andar humildemente com Deus sem a Bíblia? Não. Porque eu não vou saber o que Deus quer de mim. Quais são as leis da vida? Mas hoje está vivendo um mundo tão assim que as pessoas não podem mais ser humildes. Pois é. Parece que as pessoas são em Deus, aquele que está longe. Pois é. Mas sempre foi assim. E vai continuar até o final. Agora, ó, se eu não tiver a Bíblia como base, como padrão do que é a realidade, como que é a vida, por que existe o pecado, eu vou dizer que ando com Deus, mas é só impressão minha, não é a realidade, não é a verdade. Não é a verdade. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala que se você diz que ama a Deus, você até pensa que ama, mas não guarda os mandamentos, é um mentiroso, não é a realidade. Você pensa que é, mas é mentira. Quer ver isso? Você ama Deus, mas não ama o seu próximo também. Você diz que ama a Deus e não ama o próximo, é mentiroso também. Então, não tem como eu andar com Deus se eu não sei como se anda com Deus. Eu preciso da Bíblia, tá bom? Vamos ver essa passagem que fala que quem não guarda o mandamento é mentiroso? E a gente que diz que ama a Deus. 1 João. E aí você fala exatamente isso. Se você ouve alguma profecia de um profeta, mas esse profeta, ele falta guardar um dos 10 mandamentos, não é uma profecia de Deus. Exatamente. É isso mesmo. 1 João está lá perto do final da Bíblia, tá? Não é o Evangelho de João.
É lá no final as epístolas. Olha que chuva gostosa, hein? 1 João, capítulo 2. Acharam 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Esse é um capítulo muito lindo. Se você for ver lá no versículo 1, já começa lindo. É que a gente... 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha que bonito. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Olha o verso 4. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A pessoa pode achar que ama a Deus, mas não é a verdade. Ela ama um Deus que ela criou. Olha que interessante isso. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que guardar os mandamentos. Mas quais são os mandamentos? Por isso eu preciso da Bíblia. Esses dias eu vi o Pablo Vittar falando que é cristão, num debate. Eu vi um debate lá e alguém falou assim, não, mas veja, os cristãos, tal, eles acreditam na Bíblia. O Pablo Vittar falou assim, eu sou cristão. Também sou cristão. Será que eu sou preconceituoso ou homofóbico? Não. Ele é uma pessoa que tem seus direitos. Mas, se ele fosse cristão, ele não viveria como o que ele é, não é? Como homossexual, no caso dele, travesti e tal. Nossa, os cristãos são homofóbicos? Não, a gente tem que amar essas pessoas, abraçar, receber bem, mas dizer que o que eles fazem está certo, aí já é outra história. Né? Aí já é outra história. Veja, a gente precisa disso. Eu não posso falar que sou cristão se eu vou de frente, bato de frente com o que Deus fala. Eu te aceito, mas não concordo com as coisas que você diz que é verdade. Exatamente, não é só o homossexual, tem vários casos, né? E nem, a gente não concorda com quem, por exemplo, sei lá, com um adúltero. Você sabe que o cara é um adúltero, mas você não vai rejeitar ele por isso. Você sabe que ele traiu sua amiga, vamos dizer, e tal. Você até conversa com ele, mas fazer o quê, né? Ele é assim, entendeu? Mas ele está errado. Mas a gente recebe a pessoa mesmo assim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Se eu sou cristão, se eu sou de Deus, Deus fala, eu quero que você ande humildemente comigo. Como é que se anda com Deus? É a Bíblia que vai me mostrar. Quero ver uma outra passagem com vocês. Obediência. Que mostra obediência. Porque a gente falou no começo lá, né? No Adão. Ele desobedeceu e estragou tudo. Onde a gente está agora? Mas é porque as pessoas querem ser Deus. Quem Então, julga? então quer julgar. É o Pai do céu que julga, verdade. Tem uma outra passagem parecida com essa que ela leu, que Deus pede de ti que andes humildemente, mas aqui Deus amplia um pouquinho mais, ele dá um pouquinho mais de detalhes. Veja lá em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, o Deuteronômio. É o 5º livro de Moisés. Ali, ela leu, ele fala assim, ó, o Senhor espera que você pratique a justiça, ame a bondade e ande humildemente com Deus. Aqui ele dá uns passinhos mais interessantes. Olha que legal. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Eu gosto demais dessa passagem. Deus coloca os verbos aqui numa ordem sistemática, uma ordem lógica. Muito interessante. É destacado. Deuteronômio 10, versos 12 a 13. Olha que bonito, Deus falando. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de ti? Senão que, e aqui vão os verbos. Primeiro, temas o Senhor teu Deus. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. Terceiro, que o ames. Quarto, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e obedeça ou guarde os mandamentos. A gente obedece guardando os mandamentos. Então veja, aqui Deus deu 5 passos do que Ele espera de nós. E são passos lógicos. Presta atenção. O primeiro verbo, o que é que o Senhor Deus pede de ti? Senão que... Primeiro, temas. Porque veja, você não pode amar se primeiro você não conhece. Olha só. O que é temer a Deus? É eu ter horror dele, pavor? Não, o temor de Deus na Bíblia é ter um respeito tremendo. Isso é temor. Por saber quem Ele é. Exatamente. É você pensar assim, gente,
Estou falando com Deus, o Criador do universo. Pensa bem, isso já não nos dá um temor, assim, uma reverência? Não é medo, é um temor. É a primeira coisa que Deus espera de nós. Olha como é lógico isso. Primeiro eu preciso reconhecer quem é Deus. Isso já... Opa, peraí, estou pisando em terreno sagrado aqui. Ao fazer isso, aí vem o segundo passo, ó. E andes em todos os seus caminhos. Primeiro eu reconheço quem é Deus. Aí eu quero experimentar, ver como Ele é. Aí eu começo a andar nos caminhos dele. Mas como é que eu vou saber quais são os caminhos dele? Onde é que estão os caminhos dele? Entendeu? Aí, ó, eu tenho temor, primeiro passo. Aí eu falo, eu quero andar com o Senhor, eu quero ver como é que é. Aí eu começo a andar com Deus. E veja, andando com Deus, relacionamento aumenta, e o que que acontece? Aí eu vou amá-lo. É o terceiro passo. Olha que tremendo isso. Então, ó, o Senhor espera que você tema o Senhor, reconheça quem Ele é. E aí você experimente andar com Ele na Bíblia. E aí o terceiro, ao andar com Ele, conhecendo a palavra, o terceiro verbo, você vai amá-lo. Você não pode amar quem você não conhece. E só conhece Não tem andando como. junto. Só conhece andando junto. Olha que tremendo. Eu vi uma história uma vez muito legal, na época das cartas, né? Antes do WhatsApp, do telefone fácil. O telefone era caro. E diz que um rapaz mandava uma carta quase todo dia para a namorada. Era 2, 3 vezes por semana. Que ela morava em outra cidade. E ele mandava tanta carta para ela, querida, eu te amo, você é maravilhosa. De longe a carta, né? E aí disse que quando ele chegou lá, 1 ano depois, ela tinha casado com um carteiro. Ela via o carteiro 3 vezes por semana, gamou, teve relacionamento aí, entendeu? 3 vezes por semana. Então veja, se eu passo a andar com Deus, eu passo a ver quem Ele é, eu passo a amá-lo. Mas essa reverência do primeiro verbo aí, você também reverencia aquele que tem poder, independente de você amá-lo e conhecê-lo, né? Sim, Porque ele diz na palavra, todo joelho dobrará diante do Senhor. sim. Então essa reverência não é uma reverência de quem conhece, quem ama. É de quem vai ter temor também, de medo no final, também. Então. Reconhecendo quem Deus é. Não Ele é? é Deus, embora eu ainda não o conheça, não o ame. Essa reverência por quem ele é. Mas quando a gente estiver diante do trono no juízo final, aí todo mundo vai ter que reconhecer, né? Todo mundo vai reconhecer. vai falar assim, Não, mas eu tô dizendo ele era assim, de verdade. porque no primeiro momento, nesse primeiro comando, nesse primeiro É porque verbo, aqui eu não estou vendo ele, eu tenho que usar a minha razão, a consciência para ter esse pensar e ter esse temor. mas isso daí já são para as pessoas que o querem. Porque É para quem quer experimentar. Porque quem está sem visão Não vai quer ter saber. reverência mesmo. Aqui é para quem teve um despertar, fala assim, será? Deixa eu ver. Poxa, eu estou falando de Deus, né? Deixa eu ver pela Bíblia. Aí é o passo para quem quer experimentar, tá? Ó, continuando os passos. Temas, aí você anda com ele, aí você o ama, e aí o próximo verbo é você o serve. Porque aí você não serve por medo, por obrigação, por medo de ir para o inferno. Você o ama, o serve porque o ama. Você fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ó, depois do amor você o serve, e aí o último verbo no verso 13 é guarde os seus mandamentos. Por isso que a gente leu lá em João, olha como que a Bíblia é maravilhosa, ó. Isso aqui foi escrito 1500 anos antes de Cristo, esse texto, por Moisés. O de João, que a gente leu agora de pouco, foi escrito 100 anos depois de Cristo. Esse texto e aquele tem 1600 anos de distância um do outro. Mas veja como eles têm tudo a ver. Aqui a gente está lendo que quem ama a Deus vai servi-lo e vai obedecê-lo. E a gente leu lá em João que quem diz que ama a Deus e não obedece, percebe? Se você o ama, você obedece os mandamentos. Lá em João diz, se você diz que ama e não obedece os mandamentos, é mentiroso, você não ama. A Bíblia é um livro só, se a gente for ver todas as verdades. Tá? Deus é maravilhoso. Só para terminar, o verso 13. Depois que ele fala que a gente obedece, guarda os mandamentos, aí ele fala que a gente guarda também os estatutos, que faz parte, e ele fala que é para o teu bem. Deus não quer que a gente obedeça para o bem dele, como o meu sobrinho estava dizendo. Por que ele quer isso? É para o nosso bem. Quando um pai fala para o filho assim, filho, você não vai lá sozinho, hein? Você tem que atravessar muita rua, é perigoso, criança pequena. Não é para o bem do pai, é para o bem do filho.
Ai, Os meu pai fica me mandamentos- cerceando, né? Os mandamentos, eles não são leis. Eles são dicas de viver bem. Se você não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a arma do outro, que problema que você vai ter? Eles são leis, mas são leis para nos proteger, são leis para o nosso próprio bem. Então, amigos, hoje nessa coluna da verdade, nós estudamos só um pouquinho, que é muito profundo, né? Nós estudamos só um pouquinho a verdade bíblica sobre Deus. Deus não é um tirano, alguém que está no trono bravo e Jesus tentando pacificar. Deus nos ama, Ele enviou seu Filho. Jesus não precisa suplicar, Ele se preocupa com a nossa salvação. Ele não precisa da nossa adoração. Ele é adorado porque Ele é Deus e nós queremos que Ele seja sempre o nosso Deus e o nosso Pai. A gente adora reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, como filhos, você falou, filhos chegados, tá? Então, as colunas que a gente viu até aqui, a Bíblia, o Espírito Santo, Jesus e Deus. E tem mais colunas da verdade importantes aí, tá bom? Gostaram do estudo de hoje? A gente só trabalhou no superficial, que é muito mais profundo se a gente for estudar, é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente ama a Deus. Temos que estudar. A Marlene tem aqui um recadinho, acho que para os aniversariantes do mês. Agora que eu estou vendo lá no computador, está filmando aqui, ficou bem carequinha, né? Tá crescendo. Eu falei pro homem, eu falei, deixa bem baixinho. Dá pra tirar dos olhos? Não, aí fica muito feio. Tá atrapalhando a vista. Marlene, opa, está ali. Olha, tem coisa boa aí, hein? Abril, maio, e se tem alguém que fez aniversário de janeiro até maio, desses novos que estão frequentando, né, e não receberam. Eu não sabia que o seu foi dia 10, né? Dia 10 de maio. 10 de maio, então, é que a nossa agenda aí não está muito atrás. E você já recebeu. Você Pena que o meu é só no Natal, ninguém lembra. Por isso que é Natal? Então, quem é aniversariante aqui de... Minha filha também é de Natal. Vem todo mundo aqui na frente, quem fez Sério? aniversário? Olha só. Vamos lá. Chama o pessoal da vez. Chama aqui, tem a Wanda também. Vai lá. Você também. Você também. O pastor vai fazer uma oração especial para nós. Eu também faço parte. E vocês, ninguém fez aniversário antes de até agora? Não, tudo para frente. Que legal. Ah, vocês perderam. Olha só, muita gente. Um fez bom. Tem mais alguém? Vocês perderam. Na próxima vocês... Tem mais Tá alguém? todo mundo aqui? Que Olha, dia, Lavanda? 10 de maio. gente, 10 de maio. quanta gente. 10 de maio. Será que maio é o mês do neném nascer? Cheio. É verdade, tem que pensar nisso, né? Faz as contas aí, gente. 9 meses antes de maio. É um livro para vocês. É agosto, os pais têm agosto, dia dos pais. Mas é o mês do cachorro louco também, né? Ô pastor, no final do inverno, eu tudo bem animado. Verdade, agosto. Interessante. Olha só, pessoal, a gente está surpreso de ver como tem nascimento de bebê em maio, viu? Como persistente, Em agosto alguma coisa aconteceu, 9 meses antes. trabalhador, né? Vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de nós e por esse estudo que a gente teve hoje, que a gente tem no coração. Tá bom? Para não ser só informativo, para ser transformativo, redentivo. Vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá nas Sagradas Escrituras. Porque se nós fôssemos avaliar baseados em nossa própria percepção, como nós teríamos erros? Ajude-nos a nos basear na verdade, na expressão da realidade no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo estudo que tivemos hoje, Senhor, da pessoa do Pai. Que a gente possa estar sempre feliz, entregue, confiante no Senhor Deus, para que a gente possa ser filhos chegados, filhos que obedecem em palavra e em verdade. Que isso transforme sempre a nossa vida para o melhor e que a gente possa ser pessoas iluminadas, que possam levar essa luz para outros também.
Senhor Deus, abençoe essas pessoas que estão aqui de pé, que cumprem aniversário, completam anos nesse mês. Que a tua paz esteja com eles, que eles estejam sempre gratos ao Senhor pela vida que o Senhor lhes deu. E que cada momento da sua vida, cada respirar, possa ser em honra e glória ao teu nome. E que eles possam ser uma bênção neste mundo, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Por favor, recebe as nossas orações, aquelas que estão escritas no papel, aquelas que estão no nosso coração. E que o teu nome seja louvado pela nossa vida sempre. Abençoe os alimentos que vamos ter, esses momentos de confraternização, e abençoe os nossos lares também, e esse que nos recebe. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E parabéns para vocês aí. Maravilha. Bom, pessoal, só aqui, hoje está chovendo, tem uma mesa lá fora que eu acho que dá para sentar. Aqui dentro vocês podem se acomodar, tem essa mesa aqui, tem a mesa ali aquela outra mesa, e quem conseguir sentar na mesa tem aquela